Eu acredito que o advogado que tem um sucesso bom dentro do direito do agronegócio, ele tem noções gerais dessas matérias e ele consegue canalizar tudo isso de forma fluida. Eu comecei no agronegócio em 2021. Foi um contato apaixonante. Eu sempre gostei muito da seara do agronegócio. É muito interessante tudo isso. A minha família também sempre foi muito adepta ao agronegócio desde cedo. Então, confesso que com algum tempo de advocacia, eu fui perdendo um pouco o apetite pela advocacia em si. Eu já tinha me envolvido mais na parte consultiva e deixado um pouco o contencioso de lado. Eu até tenho uma certa predileção pela área consultiva. E graças a Deus no agronegócio, o forte seria mais o consultivo. O contencioso vão vir em momentos muito pontuais dentro do direito do agronegócio, né? Na advocacia dentro do agronegócio. E aí, em janeiro desse ano, surgiu a oportunidade de ingressar dentro do agronegócio. Eu vinha da seara do direito eleitoral, né? Me especializei nele, inclusive. E aí, namorando já há muito tempo o agronegócio, eu decidi ceder e me jogar de cabeça dentro do agronegócio. Foi muito interessante porque, já mencionando alguns casos que ocorreram no passado, o agronegócio no Distrito Federal e no Goiás, por mais que ele tenha essa veia muito pecuária no estado do Goiás, nós temos poucas pessoas que são especializadas no âmbito do agronegócio. Geralmente, quando isso acontece, são pessoas que vêm de outros estados como Minas, São Paulo, um pouco do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que trazem essas pessoas capacitadas para cá para fazer uma gestão de uma carteira dentro de alguma empresa ou então com uma filial de algum escritório que esteja sediado no estado do Goiás, né? E aqui em Brasília, geralmente a gente não encontra alguém que seja literalmente especializado no agronegócio. Ela vem do direito civil, ela vem do tributário, justamente para ingressar no agronegócio, trazer toda a expertise que ela tinha nessas áreas anteriores para jogar dentro do agronegócio. E aí ela consegue liderar aquela área jurídica de acordo com o que ela teve de experiência. Mas muitas vezes falta um traquejo, falta um jogo de cintura para ela, vamos supor, no aspecto político, né? Hoje a gente tem várias pautas dentro do Congresso, a gente tem até a bancada, né, do agronegócio dentro do Congresso Nacional, que você precisa ter um trânsito, você precisa ter uma movimentação em determinadas matérias. Eu, por exemplo, eu sou advogado da Moara, na Moara Bioinsumos, que é um assunto muito novo que a gente tem hoje em dia, não tão novo no cenário nacional, mas a nível mundial é desconhecido. Ele vem muito com a agenda da sustentabilidade, mas não foi amplamente divulgado, talvez somente dentro do agronegócio. A nível geral, assim, não tem muito. Então, os bioinsumos, a gente tem o Programa Nacional de Bioinsumos hoje, no Brasil, que veio por iniciativa do Ministério da Agricultura, um mapa. A gente tem hoje a ministra Tereza Cristina encabeçando todo o Ministério, e foi uma agenda muito pontual que ela conseguiu estabelecer de forma a gente reduzir o uso de agrotóxicos no campo. Isso aí já é um debate muito antigo que a gente tem. O Brasil, ele liderava o ranking de consumo de agrotóxicos no mundo. Então, a gente tinha uma cobrança externa dos outros países muito grandes pelo fato da gente ser grande exportador de matéria-prima, commodities, alimentos, carne, enfim. Então, o Brasil era muito cobrado, digamos assim, pelo fato da gente ter um grande volume de uso de agrotóxicos dentro do campo. E aí, observando isso, na gestão da ministra, ela implementou, juntamente com a Embrapa e a Anvisa, o IBAMA também, o Programa Nacional de Bioinsumos. Ele foi muito bem recepcionado, eles criaram um programa muito bem estruturado, trazendo para o pequeno, médio e grande produtor
todas as características que os bioinsumos podem trazer de benefício para o produtor no campo. Então, eles contam hoje com um aplicativo que esclarece para ele todos os protozoários, os micro-organismos que eles podem usar dentro do campo e elenca todos eles e direciona para qual uso que ele vai servir. Então, você sai daquela narrativa um pouco nebulosa sobre o que eram os bioinsumos, né? Não tinha muito conhecimento e eles estão passando a difundir isso e direcionando a predileção do produtor para os bioinsumos de forma a reduzir isso. O direito do agronegócio, ele traz muitas matérias, na realidade. Ele não é só uma matéria independente, ele vai trazer um leque de matérias do direito. Então ele traz o direito civil, ele vai trazer o direito empresarial, ele vai trazer o direito societário, em alguns casos ele vai trazer o direito penal, porque se você tem algum tipo de autuação ou então um descarte irregular no solo de um produto químico, você vai responder administrativamente e criminalmente por isso. Então ele abrange muitas matérias do direito, certo? Eu acredito que o advogado que tem um sucesso, um sucesso bom dentro do direito do agronegócio é aquele advogado que ele sabe, ele tem noções gerais dessas matérias e ele consegue canalizar tudo isso de forma fluida, né? Por quê? Sempre vão existir, não é uma matéria que tem uma rotina. Então o advogado do agronegócio ele não vai ter uma rotina. Sempre vão ter causas diferentes no dia a dia. Então, por exemplo, você vai ter a safra. Todo ano a gente tem o plano safra, que justamente antecede os preparativos para a safra, para a colheita, enfim, tudo. E aí você vai precisar contratar a empresa, ou a fazenda, ou o produtor, vai precisar contratar pessoas para fazer aquela colheita. Qual que é o regime trabalhista que esse prestador de serviços vai ter? Isso é uma discussão que se tem hoje muito nos tribunais superiores, já chegou até o debate no STF, mas que vai ser um contrato trabalhista pontual ou vai ser um contrato atemporal, ou seja, ele vai colher nessa safra e na outra. Então tem algumas demandas que são muito pontuais e que esse advogado ele tem que ter justamente essas noções para se deparar com isso e saber canalizar esse tipo de problema e solucioná-lo, né? Então ele vai ter também alguns problemas no aspecto tributário, né? A gente tem um fluxo e um volume muito grande de dinheiro correndo dentro do agronegócio. Então como é que vai ser a tributação disso? As exportações que elas vão ser feitas, se vai partir de um estado para o outro, o produtor vai ter a incidência de quais tributos, entendeu? Então é muito importante que o advogado esteja preparado e tenha noções muito boas de todas essas matérias para conseguir justamente recebê-las e dar uma solução para elas, né? Então uma dica que eu dou para os colegas que estão assistindo, né? Vai um pouco fora do contexto jurídico em si, do contexto legal. Você querendo ingressar dentro do agronegócio, é importante que você deixe um pouco de fora essa formalidade do terno. Isso é uma dica que eu dou porque no início eu sofri isso. Então eu gosto de trazer esse esclarecimento para os colegas justamente para evitarem esses contratempos que eu tive no início da minha atuação dentro do agronegócio. As pessoas do agronegócio geralmente são muito simples, né? Então você vai lidar com pessoas muitas vezes que têm um poder econômico muito alto, mas que eles são um pouco mais simples. E já trazendo um pouco à baila a psicologia que envolve todo o mundo jurídico, para você criar uma certa empatia com a pessoa que você vai atender, se você for ter um escritório de advocacia focado no agronegócio, se você for atender uma fazenda que seja uma empresa já dentro do agronegócio, as vestes que a gente usa regularmente não são muito bem vistas, né? A gente tem um entrave muito grande. Como é que um cara que é produtor rural, ele tá lá todo dia lidando com a lavoura e tudo, com pessoas simples, e aí ele vai falar com você todo empacotado. Tenta ter um pouco mais de mimetismo. Você vai começar a andar no meio do agronegócio da mesma forma que eles se vestem. Então,
não se atenha tanto à liturgia do direito que existe nos fóruns e nos escritórios de advocacia. Você vai ter que se tornar mais simples. Isso não significa que você vai diminuir a sua capacidade técnica, não. Você está justamente tentando trazer a realidade deles para dentro de você, internalizar um pouco do agronegócio, isso é importantíssimo. Diante disso tudo que eu trouxe, é muito importante esclarecer para os amigos advogados que é muito importante estar sempre atualizado na sua área, dentro do agronegócio, se você está inserido na área civil, na empresarial, na societária, na criminal, na administrativa, você sempre está se atualizando, conhecimento da jurisprudência, sempre buscando aperfeiçoar técnicas rápidas para solucionar um problema, né? Porque o agro pede isso, a gente sabe a magnitude que o agro tem hoje no Brasil, levou o Brasil aí no meio da pandemia, foi o carro-chefe do nosso país, então é uma área que tem uma carência muito grande de profissionais qualificados e que tem muita vontade de atuar no setor.